Hoje vamos olhar para um dos paradoxos mais fascinantes da história europeia do século XX. A história, um bocado surpreendente, de um enorme boom económico que aconteceu dentro de um dos regimes autoritários que mais tempo durou na Europa. E a grande questão que nos vai guiar é mesmo esta. Como é que foi possível? Como é que, contra todas as probabilidades, um regime fechado e autoritário acabou por presidir a uma transformação económica tão profunda? Vamos lá mergulhar nisto. Para começar, é preciso perceber o cenário. Onde é que tudo isto se passa? Bem, estamos em Portugal, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial. Ok, depois da queda das ditaduras em Itália e na Alemanha, muita gente pensava o Estado Novo em Portugal é o próximo a cair. Mas não foi bem assim. Sem grande apoio de fora para a oposição, o regime conseguiu aguentar-se. E mais do que isso, conseguiu até ganhar uma certa legitimidade lá fora ao entrar em alianças super importantes como a NATO e mais tarde as Nações Unidas. E é importante dizer isto. Os detalhes que vamos explorar vêm todos de trabalhos académicos sobre a história económica de Portugal. Portanto, é daí que tiramos esta visão tão clara do que aconteceu. Agora, vamos olhar para um pilar central da ideologia do regime, o seu Império Ultramarino, e a pressão gigantesca que estava a sentir. Com a pressão internacional para a descolonização aumentar, a resposta do governo foi, digamos que, criativa. Em 1951, uma mudança na lei. As colónias passaram a chamar-se Províncias Ultramarinas. Na prática, foi uma mudança de nome, uma forma de dizer ao mundo: atenção, isto não são colónias, isto é parte de Portugal. Só que as palavras não chegaram. O ano de 1961 foi um autêntico ponto de viragem. Primeiro, a perda dos territórios na Índia e logo a seguir o rastilho das revoltas em África, que atiraram Portugal para guerras de guerrilha terríveis que se arrastaram por mais de uma década. E o custo disto tudo? Reparem neste número. As guerras coloniais chegaram a consumir quase um quinto de toda a despesa pública. É um fardo financeiro absolutamente brutal para as finanças do Estado. E é aqui que chegamos ao coração do nosso paradoxo. Porque apesar da rigidez política e do peso da guerra, em Portugal continental estava a acontecer uma transformação económica sem precedentes. Então, a chave para isto foi uma decisão estratégica no final dos anos 50. Em vez de entrar nas comunidades europeias, a futura União Europeia, Portugal foi um dos fundadores da EFTA. Porquê? Bem, porque as regras da EFTA eram mais flexíveis. Permitiam ao país integrar-se na economia europeia e, ao mesmo tempo, manter as regras comerciais especiais que tinha com as colónias. Foi uma forma de ter o melhor dos dois mundos, vá. Esta decisão fazia parte de uma abertura económica muito maior. Portugal juntou-se a várias organizações económicas internacionais e, talvez o mais importante, as fronteiras abriram-se. Não só para mercadorias, mas também para pessoas. Os anos 60 viram uma onda de imigração massiva para os países mais ricos da Europa. E o resultado desta abertura? Bem, foi espantoso. Entre 1947 e 1974, a economia portuguesa cresceu em média 5,4% por ano. Para um país europeu naquela altura isto era um ritmo de crescimento impressionante e, acima de tudo, sustentado. E este gráfico mostra-o na perfeição. Não foi só crescimento, foi uma autêntica revolução estrutural. Em pouco mais de 20 anos, a economia portuguesa passou de uma base agrícola, onde um terço de tudo vinha da agricultura, para uma economia moderna, industrial e de serviços. E isto não eram apenas números numa folha. Teve um impacto real e muito concreto na vida das pessoas. Como diz a citação, o padrão de vida médio quadruplicou neste período. Foi, sem dúvida, o primeiro boom económico moderno da história do país. O que nos leva, claro, a uma rota de colisão. Um momento em que a nova economia, super dinâmica, bateu de frente com um sistema político velho e completamente rígido. Ironicamente, as sementes do sucesso económico do regime acabaram por ser a sua própria destruição. As guerras tornaram-se um poço sem fundo. A nova prosperidade e o contacto com a Europa democrática, através da imigração, criaram uma sociedade diferente, com novas ambições, que o regime autoritário simplesmente não conseguia, nem sabia, como gerir. O choque final veio de fora, em 1973. O boicote petrolífero árabe foi devastador. Foi o catalisador, a gota d'água que fez transbordar o copo e que agravou todas as tensões que já fervilhavam cá dentro. A pressão tornou-se insuportável. Em março de 74, houve uma primeira tentativa de golpe. Falhou, é verdade, mas foi uma espécie de ensaio geral. Mostrou que o pilar do regime, as Forças Armadas, estava completamente dividido. O fim estava à porta. E, finalmente, a 25 de abril de 1974, a Revolução dos Cravos pôs um ponto final no Estado Novo, um regime que, por uma ironia incrível, foi desfeito pelo mundo moderno que ele próprio, ainda que a contragosto, tinha ajudado a criar.
E terminamos com esta questão para ficarmos a pensar. A história de Portugal neste período é quase uma lição universal sobre a tensão que existe entre o progresso económico e a estagnação política. Deixa-nos a pensar neste equilíbrio tão delicado.